está chovendo hoje e eu creio que vai chover aqui dentro dessa igreja. Bênção do Senhor na vida de cada um que aqui estão. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento eu quero te apresentar, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, seja conosco, Pai, seja com cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs que aqui está, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus. Esse culto é para ti, Pai. Em nome de Jesus, seja comigo, seja com quem for da palavra de oferta, da palavra de oratório, plano especial. Seja, Senhor Deus, o nosso pastor que vai trazer a palavra principal. Abençoe, Senhor Deus, e venha usar cada um dos nossos irmãos neste lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, curar pessoas hoje neste culto, pessoas que chegaram aqui com algum tipo de problema, e eles possam sair daqui, Senhor Deus, transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, libertar, venha curar, venha sarar cada um, Senhor Deus, que aqui está. E cada um venha colocar seu propósito diante do Senhor, porque é o Senhor, Pai, que está no controle da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Se eu não devo esquecer, ou a igreja não deve esquecer, o que Deus já fez em nossas vidas. Às vezes, por algum motivo, a gente esquece, né? Esquece que Deus já fez na nossa vida. E por algum deslize da gente, coração duro, a gente às vezes até sai da igreja. Quando a pessoa toma essa decisão, meus pensamentos, né? Eu vejo assim que a pessoa esqueceu o que Deus já fez na vida da pessoa. Imagine eu, com 10 anos aqui, por algum motivo, aí eu esqueço, saio da igreja, não quero ir mais para a célula, não quero mais participar. Eu estou esquecendo o que Deus já fez na minha vida. Por isso eu peço a Deus que Ele nunca deixe eu esquecer do que Ele já fez na minha vida. Ele já me curou, já me acolheu. O mais importante é a minha salvação. Agora depende da minha caminhada com o Senhor. Hoje o Senhor está aqui neste lugar para curar, para libertar e para salvar pessoas. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra de glória que eu disse para a igreja que o Senhor colocou no meu coração. A salva de palmas para as pessoas. Glória a Deus, aleluia, alegria. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, meu irmão. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o meu irmão Mano. Meu irmão Mano, por favor. As pais da igreja, para quem não sabe, né? Vocês são conhecidos, a igreja toda, como Romano, né? Mas o meu nome é Mariana, nasci na filha, tá? E eu quero dar uma testemunho aqui, pela empresa que eu passei, pela empresa que eu amei a todos. Todos me amaram, todos gostaram de mim, e eu deixei um legado muito grande nessa empresa. Assim, eu tive um grande amor pelo carinho pelos irmãos, tudo, né? Aí, Satanás sempre tenta me dar uma pernada, sempre tenta me derrubar, mas ele não consegue. Lá na frente tem alguém para me levantar. Deus usa alguém para me levantar. Deus usa alguém para revelar Satanás. E eu sou uma pessoa que eu falei que eu nasci não para ser servido, eu nasci para ser um servo e continuo sendo servo. Aonde eu chego, eu tenho conhecimento, aonde eu chego, eu tenho conhecido. O irmão Silvio está aqui desde manhã, ele foi a ponte para mim para essa empresa, onde eu conheci todo mundo bacana, todo mundo legal, assim, respeitei todo mundo me respeitou. Eu estava quase com depressão quando eu fui demitido da empresa. Por que eu fui demitido? Porque a empresa começou a se quebrar. De 15 lojas, só tem 3 lojas agora. Isso. Então, sempre eu vou ter um legado muito grande. A minha supervisora nunca me chegaram aqui. Tá? Eu estou esperando a
A dona Juliana, ela chegou, que é a irmã da dona da empresa, a mulher do seu Marcos, viu? Acho que era essa chuva, ela não conseguiu chegar, mas ela falou que ela vinha, viu? Aí eu falei 3 pessoas, não deu para conversar mais, porque o tempo é muito curto, só apenas 10 minutos, né? Então, eu quero agradecer por uma pessoa, eu liguei para essas pessoas essa semana, essas pessoas falaram que é uma honra ter ligado para elas, para atender e falar o que vive. Então, agora está aqui, eu quero chamar para falar um pouco de mim pela passagem da empresa. Ana Paula, por favor. Obrigado, meu pai. Só quero te agradecer, meu Deus. Oi, pessoal, boa noite. É uma honra, né, ter vindo hoje aqui, receber essa ligação do seu marido, uma pessoa por onde nunca mais passou, sempre deu o seu testemunho de vida, de humildade, de um homem trabalhador. Então, eu tive o prazer de vir hoje aqui e agradecer por tudo, né? Primeiramente a Deus por ter dado essa oportunidade, que na verdade sempre acreditou que Deus ia dar uma segunda chance para ele novamente. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi assim. Essa aqui eu fui cristiano na loja 12, tive uma passagem na primeira loja, foi a loja 4, terminou, foi 12. Aí a loja 4 ela foi transferida para a loja 1. Aí tá outra lá, e cada uma que passava por lá, quando saía, o tempo era 6 meses cada loja. Aí chegava comigo, eu tenho uma coisa para falar para você, do senhor. Eu disse, meu Deus, eu queria, a gente vai se separar, eu vou para a loja, o senhor vai ficar aqui. Aí, poxa, eu ficava muito sentido assim, porque amizade, foi uma amizade muito grande, que eu peguei a empresa, todos me respeitavam, respeitei a todos, tá? Teve umas palestras, a gente não ia falar palestra, fazer, alô, assisti fazer, era a SB, eu deixava de estar fazendo uma reunião lá no auditório do RH, quando era reuniões, eu era convocado. A dona Keija era a segunda gerente, ela falava para todo mundo, eu fazia de tudo lá. A única coisa que eu não fazia, eu era muito feito, era operar nos caixas. Porque tudo eu sabia, tudo eu fazia. Eu precisava dele mandar. E minha função lá era fiscal. Eu não podia fazer outra função se não fosse fiscal. Mas assim mesmo eu fazia. Ajudava as meninas, ajudava em tudo. Tudo que era preciso. Né? Então, aí uma que passou por lá também, Dona Iva. Então ela assumiu a direção de uma drogaria nova, que apenas são 4 drogarias. A drogaria Lima são 4 drogarias. Uma no Jorge Teixeira, uma no Centro, uma no Viver Melhor e outra no Alfredo Nascimento. Aí eu faço duas drogarias por dia. João, vou para lá, pego 3 vamos para lá, 2 para cá. Ajudou. Aí o que aconteceu? Antes de um mês, de tanto falaram, tanto você conhecido na rede toda, na Riachão, a gente tinha mais de que mais quase 500 funcionários, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia o que eu fazia, eu era. Entrei pela drogaria, eu fui levar minha esposa para o médico, a dona Ivana me liga. O senhor quer trabalhar comigo? Eu quero. Então venha para cá. Eu estou levando minha esposa para o médico. Na hora que o senhor acabar lá, eu quero que o senhor
cunhada. Fizeram um almoço para mim uma vez. Eu não esperava. Me chamou. Primeiro, chama a Dona Iva. Eu quero você, Dona Iva, e o seu Denilson. Denilson é o comprador do medicamento. O gerente, seu Lito, estava de volta. Aí o que aconteceu? Aí eu, sente aí. Meu Deus, sabe aquele banquete todo? É para você. Escolha a cadeira para você sentar. Eu escolhi a cadeira mais simples. Você vai sentar nessa cadeira aqui, deu certo. Aí o doutor, você vai sentar nessa cadeira que deu certo. Eu sentei na cadeira, eu fiquei, sabe, assim. Aí ele se levantou, eu já terminei de almoçar, eu vou me levantar. Aí ele falou para a Dona Iva, eu quero os medicamentos vencidos no meu escritório. Senhor Denilson, eu quero os medicamentos controlados. Aí tudo bem. Aí o senhor Mariano, a vitória, na minha mente. Aí eu quero falar para o senhor que tudo eu fiz para você, o senhor. Porque o seu trabalho aqui na loja está um excelente trabalho. Viu? E todo mundo aqui gostou do senhor, do seu trabalho. Eu, minha esposa, minha cunhada, pessoal do RH. Aí eu só tive que agradecer. Obrigado, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu não mereço tanto isso. Aí Deus falou assim para mim, Espírito Santo, filho, isso é só o começo. Quem cuida de ti sou eu. Que tira para casa. Desde o ventre da tua mãe, eu estou contigo. Eu te guardo em todas as coisas. Satanás tenta te dar pernada, mas eu te levanto. Amém, Jesus, toda honra e glória para Deus. Então, eu comecei a chorar, assim tudo. Aí quando eu ia para as outras lojas, 4 lojas, eu entrava na porta, o pessoal, ei, quando o senhor assumiu a vaga de gerente, me convida. Ai, meu Deus, que é isso? Aí, estou conhecido na toda a loja também, já, viu? Pelo Instagram da loja, porque nós temos ação, toda ação estou lá. Olha aí, ó. Isso era para passar na chão, fiscal da loja. Esse foi o curso que eu fiz para esportista, no Sertão, viu? O diploma está em casa, eu trazer, não esqueci. Então, quando eu passei assim na rede, eu sou muito conhecido, estou sendo conhecido nessa, na Drogaria Lima, tá? Aí falaram assim para mim, senhor Mariano, o pessoal do Pet Shop, do Dr. Drogaria Lima, fica em frente da União Cascavel, antes da UPA, quer deixar um cara como o senhor, quer deixar o Mariano, que trabalha alegre, sem cara feia, sabe? Assim como o senhor, nada. O senhor Mariano está fazendo tá mesmo, sabe? Você passou assim. E eu estou assim. Eu não gosto de ser não, viu? Mas me chamou para me convidar para pegar folheto, bandeirar. Eu nunca falava aqui não, eu estava lá. A Sandra Ponta Negra também estava lá. A dona Dinalva, eu não consegui falar com ela. O pessoal tudo. Quando me demitiram, a dona Adriana, do RH, ela falou, senhor Mariano, eu estou lhe dando essa papelada para o senhor assinar, mas o meu coração está muito doído, porque o senhor nunca falou com a gente. Sempre quando precisava do senhor estava aqui. E no auditório, na reunião, estava lá, às vezes eu estava cochilando, a minha supervisora, a dona Camila, sentada atrás de mim, aí ela falava, acorda, homem. Eu digo, eu esqueci, só trouxe a rede. Brincando com ela, né? Digo assim, então, é uma passagem muito legal, uma vez só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado, irmão Raik, irmão Miriam, o irmão Ciro não está aqui, o irmão Santos também, foi a segunda passagem para mim entrar nessa empresa, então só tenho que agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, e eu faço muitas partes. As meninas lá tinham todos como filhas, respeitavam todas as meninas de Deus, então isso é muito obrigado, só quero agradecer. Amém. Toda a honra e glória para Deus. Obrigado,
Uma sorte, né? Glória a Deus. Eu queria chamar meu irmão Arlisson, rapaz bonitão dessa igreja aqui, para dar palavra de oferta, esse momento especial. Aleluia, amém? Quantos de vocês estão felizes hoje nessa noite? Pode ser melhor. Quantos de vocês estão felizes hoje nessa noite? Deus que sempre está alegre na casa do Senhor. Amém? A nossa palavra de oferta hoje está em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. É um texto bem conhecido, todos nós conhecemos. Amém? Então vamos lá. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quando a gente oferta com alegria. Deus ama quando a gente oferta sorridente. Amém? E precisamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa oferta. Eu vou citar uma cena que eu vi, a Esther, a pequena Esther. A pequena Esther, que ela veio fazer a oferta dela, ela veio trazer toda sorridente. Ela colocou a oferta dela sorrindo. E naquele exato momento eu fiquei pensando, a minha mente foi muito longe. Qual é a nossa qualidade na nossa oferta? Hoje, você ia ficar feliz da maneira que você dá a sua oferta? Se você está aqui na frente recebendo a sua oferta, você chega bem assim, ó. Você ia ficar feliz em receber essa oferta? Lógico que não, a gente não ia ficar feliz. Porque a gente ia pensar, essa pessoa não quer ofertar. Porque ela deu sem alegria nenhuma a oferta dela. E precisamos trazer de volta essa alegria dentro de nós em relação a ofertar na casa de Deus. Porque ofertar é uma forma de semear. E sabemos quanto é bom semear. Se a gente semear com alegria, vamos colher com alegria. Se a gente semear com tristeza, vamos colher com tristeza. Então devemos voltar a semear com alegria, semear sorridente. Porque é isso que o nosso Deus merece. Ele não merece menos do que isso. Ele não merece menos do que isso. Então que viemos voltar a ofertar com alegria. Porque não estamos ofertando em qualquer lugar. Amém? Peço que todos fiquem de pé. O irmão pode já chegar. Quando a gente terminar a oração, você pode trazer a sua oferta aqui na frente. Mas traga a sua oferta com alegria, sorridente. Amém? Amém? Papai do céu, Pai, aqui para te apresentamos, Deus, Pai, a nossa oferta, Deus, Pai. E que hoje, Pai, viemos, Pai, trazer, Pai, a nossa oferta com alegria na sua casa, Pai, sorridente, Pai, porque temos essa oportunidade, Pai, de te ofertar em conjunto como igreja, Deus, Pai. Então, queríamos aproveitar, Pai, essa oportunidade, Pai, porque tem igrejas, Pai, fora do mundo, Pai, que não tem essa oportunidade, Pai, e eles queriam ter essa oportunidade de te ofertar, Deus, Pai, mas elas não têm, Deus. Então, nos ensina, Pai, a valorizar esse ato, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, estar tratando isso em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.
Como é bom estarmos reunidos, né, irmãos? Na casa do Senhor, para celebrar, para adorar, para buscar, para estar em comunhão. Amém? Amém. Quantos aqui chegaram embaixo dessa chuva? Né? Vocês são vencedores. O Senhor te trouxe até aqui. Porque embaixo dessa chuva é para estar no conforto da nossa casa, né? Tomando ali uma canjinha, uma sopinha, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, amém? Então que nessa noite você possa dar o seu melhor a Ele, dê o seu melhor louvor, dê a sua melhor adoração a Ele, amém? Dê uma salva de palmas do Senhor nessa noite, bem forte, porque tudo é para Ele, tudo é dele. Celebre conosco nessa noite, aleluia. Caiu sobre mim, e no deserto
nos planos do Senhor. Espírito Santo, nessa noite nós te convidamos, Senhor. Não há nada melhor do que estar na tua casa, na tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de chegar, Senhor, até aqui neste local. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem preparado, Senhor, aos nossos corações. Fale com o Senhor nesta noite. Entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Queremos te dizer, Pai, que tu és a nossa presença. Muito obrigada. Vamos ficar as mulheres. Mestre desaparece, simplesmente já te chega. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente já te chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver, querem teu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo teu fiz errar, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e frágil, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. Deus, Santo. sei que o Senhor já falou grandemente com a igreja, né? Cada um que aqui está, né? E Ele vai continuar falando com toda a igreja através da palavra que o nosso pastor Rubens vai trazer esse elemento espiritual. Estende suas mãos para cá, vamos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, neste momento que é que apresentar, Senhor Deus, para toda a igreja, Senhor Deus, pastor Rubens, Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, sei que ele é um homem abençoado, mas que o Senhor venha continuar abençoando ele, usando ele, Senhor Deus, para transmitir a tua palavra para a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Posso se sentar, por favor? Quero agradecer a sua presença nessa noite. É um milagre você ter chegado aqui. E mais milagre para o pessoal que chegou de manhã. Alguns chegaram de par de chuva, né? Hoje, aqui. De manhã também, depois de um dia de chuva, né? Graças a Deus estamos aqui, irmãos. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós queremos falar de um assunto que é muito simples, mas ele tem a ver com a nossa relação diária com as pessoas e com Deus. Porque nosso tema é ponto na conta de Deus. Você já viu aquela expressão? Alguém disse assim? Externando a amargura, o cara vai saber de Deus, porque Deus não cuidou da minha mãe. O cara vai saber de igreja, porque Deus deixou acontecer isso. Ah, eu quero mais saber de Bíblia, porque Ele não cumpriu o que Ele prometeu na sua palavra. O que você hoje está colocando na conta de Deus? Por causa de algo que Ele não fez? Ou por causa de algo que você fez a alguém? E disse, foi fulano, foi a Joana, foi a Maria, foi a Raimunda. Que não é a Grace. Não tem a Raimunda, é a Grace. Mas ela funciona como Grace. Quem conhece ela como Raimunda? Só eu e o Lano, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Na sua Bíblia, em cima desse capítulo, tem um título, não tem? Qual o título que está aí na sua Bíblia? Fale bem alto. A queda do homem. Olha só, o homem, preste atenção, o homem caiu uma vez e desgraçou toda a humanidade. Mas quantas vezes você tem caído e não tem sido capaz de corrigir, de consertar e de mudar o rumo da sua história? Quantas vezes? A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Ei, você não pode cair mais que 7 vezes não, meu irmão. Porque você vai revelar um coração perverso. Mas o problema de muitas pessoas é o que aconteceu aqui nessa história. Então essa história, ela narra a escolha errada de um homem. E essa escolha foi mais do que uma escolha, foi pecado. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus disse para ele, Adão, aqui tem, todas essas árvores aqui,
O fruto delas você pode comer. Mas tem essa aqui, Adão. Essa aqui é minha, essa aqui você não pode tocar. Porque no dia que dela comer, você certamente. Então, veja só. Gênesis capítulo 3. Vamos lá? A partir do verso 8. Olha só. Gênesis 3, a partir do verso 8. Ok? Diz assim. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira, e fizeram cinta para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não, Deus não sabia onde Adão estava? Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que nós vamos pensar, falar. Deus sabe. Mas por que ele perguntou: Adão, onde estás? Ele queria que o homem entendesse onde ele tinha chegado. Que se ele estava escondido atrás da árvore. Deus é aquele que veio. Ele vê tudo. Então veja só. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha a consequência da queda. Me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Olha a pergunta de Deus. Eu te dei uma ordem, você desobedeceu? Olha a resposta do homem. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha o que Adão está dizendo. Olha, a mulher que tu me deste. Então, Adão está pondo na conta de quem? Diretamente na conta da mulher, mas indiretamente na conta de? Ó, é a mulher que me deste. Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu tu que me deu. Verso 13: disse o Senhor Deus à mulher: é isso que fizeste. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Você percebe, irmão? O problema do homem: ninguém quer assumir sua responsabilidade. Ninguém quer assumir nada. Não. Você observa as crianças, quando elas estão brincando, acontece alguma coisa, se há alguma coisa errada, alguém já vai receber a culpa. Ó, foi o fulano, foi a fulana. As crianças, desde cedo, elas já estão transferindo a responsabilidade. Ninguém quer assumir nada. Então, meus irmãos, uma síndrome de Adão e Eva, a transferência de culpa, a transferência de responsabilidade. Ninguém quer reconhecer, sabe, irmão? E isso é um problema, porque isso acaba, irmãos, trazendo consequência para a nossa vida. Sempre que você erra, sempre que você peca, isso vai trazer consequência. Existem 3 razões que nós sofremos. Ok? Eu não falo isso mais na frente. Então veja só. Quais coisas ruins ou más você já atribuiu a Deus ou ao seu próximo? Quais coisas? Quais coisas? Quais coisas você já atribuiu a Deus, pondo em sua conta como crédito? O Rolando estava aqui dando um testemunho, né? Foi Deus. Tudo isso que me aconteceu de bom foi Deus.
Mas quantos de nós, irmãos, nos achamos tão autossuficientes? Porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Porque eu sou capaz. Mas não reconhece Deus. Não reconhece a graça. Não reconhece o cuidado. Irmãos, o cuidado de Deus pelas suas criaturas é um cuidado estendido a todos os seres humanos. Deus tem um grande amor por você, principalmente porque você reconheceu o Salvador, reconheceu o Filho de Deus. Mas Deus também tem um grande amor por aqueles que estão lá fora, e por isso Ele enviou Jesus para alcançar os que estão perdidos, para que eles venham para a luz. Então, meus irmãos, nosso primeiro tópico: porque sempre erramos transferindo aos outros para pagar por nossa conta. Então veja só, irmãos, aqui nesse texto nós vemos as consequências das escolhas erradas. Nós vemos as consequências da desobediência. Nós vemos as consequências, irmãos, do pecado do homem. Ok? Nesse texto que vai até o verso 15, ele descreve essas consequências. Ok? Consequências na vida do homem, na vida da mulher, na vida da serpente, e consequências na natureza de uma forma geral. Porque Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Adão, a terra é maldita por causa da tua causa. Você é o responsável. Mas Adão quis transferir para Deus. Adão quis botar a culpa porque ele não escolheu a mulher, foi Deus que deu a mulher para ele. Esse é o problema. Isso é um problema de caráter, por causa da natureza pecaminosa, porque alguém não deixou ser tratado. Irmão, quantas pessoas elas têm um desvio de caráter? Ela nunca assume, ela nunca reconhece, ela sempre transfere para os outros. E por isso a vida dela não muda, as coisas não mudam. Por isso que está sempre acontecendo alguma coisa ruim, negativa, que vai trazer, sabe, irmão, consequências para a sua geração. O verdadeiro homem ou mulher, verdadeira mulher, não põe na conta de outros seus erros, seus pecados ou responsabilidade. Ele não transfere, mas assume, sofre o dano e resolve. Ele chama para si a responsabilidade por seus atos e se dispõe a pagar o preço. Primeira coisa, verdadeiro homem. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sempre reconhecia, sempre assumia e sempre estava disposto a pagar por aquilo que ele fez de errado. Você anota, segundo Samuel 24, verso 10 e 15 a 17. Davi, a Bíblia conta nesse texto que Davi levantou o censo. Irmão, Davi levantou o censo. E quando ele levantou o censo, a Bíblia diz que ele sentiu o coração bater. E aí, fiz besteira. Errei. Pequei. Não devia ter feito o que eu fiz. E aí, irmão, o que aconteceu? Deus mandou um anjo. E a Bíblia descreve que 70 mil foram, presta atenção, irmão, por causa do erro de um homem, por causa do seu orgulho, por causa do orgulho no coração. Rei Davi, Deus mandou o anjo, 70 mil morreram. E ele ia destruir Jerusalém. E Davi viu o anjo. Isso é tremendo. Davi disse: Senhor, a tua mão seja contra mim e contra a minha casa. Essas ovelhas, Senhor, não têm culpa de nada do que aconteceu. Eu sou culpado.
eu e a minha casa, seja contra mim, contra a minha casa, a tua mão, Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo se retirar, mandou que Davi comprasse aquele lugar, né? Deus tocou o coração dele, ele levantou um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor naquele lugar. Mas quantos de nós, irmão? Nós queremos se livrar do problema e deixar o problema com o nosso próximo, com o nosso irmão. Quantos irmãos não estão causando problema na sua própria família? Porque não assume, não reconhece, não faz aquilo que deveria fazer, e isso tem trazido sérias consequências. Seja um homem que assume sua culpa, sem responsabilizar os outros. Seja verdadeiro, sabe? Você já viu aquela expressão? Né? É o Zé, o culpado foi o Zé que me congelar. Esse é o problema da humanidade. Tópico 2. Sempre que erramos, não reconhecemos e nem assumimos, sofremos as consequências maiores pelo ato de injustiça praticado ao próximo. Então, no capítulo 3, do verso 16 até o verso 24, são as consequências dos atos de Adão. Irmão, não adianta nós transferir para alguém, nós podemos até nos livrar temporariamente, mas uma hora a conta vai chegar. Então, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram expulsos do paraíso. E também, por causa dele, a morte alcançou toda a humanidade. Por causa deles veio a enfermidade, vieram as doenças, veio a miséria, veio os problemas. Que nós erramos, alguém vai pagar por causa do nosso erro, sabe? Infelizmente, quem não assume sua culpa, mas culpa dos outros, pode sofrer uma condenação maior, como Satanás, por causa do seu orgulho. Cuidado com o nosso orgulho. Deus só pode nos ajudar, irmãos, quando nós realmente assumimos a nossa responsabilidade. Muitos deixaram Deus, porque Ele não curou sua mãe, Deus não resolveu algo, Ele estava na perda, Ele estava em dificuldade, e aí Ele se sentiu abandonado. A Bíblia diz no Salmo, que é na hora da solidão que nós nos desviamos. Quando você está só, diante das situações de aperto da vida, você se inclina para fazer aquilo que não agrada a Deus, porque você se sente abandonado, se sente só. Tópico 3. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E quem reconhece as provações como tratamento e permite Deus moldar o seu caráter, será colocado sob maiores bênçãos e oportunidade na sua vida. Vou repetir. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E quem reconhece as provações como tratamento e permite Deus moldar seu caráter, será colocado sob maiores bênçãos e oportunidades. Vá para Gênesis 45. Avança aí um pouquinho. Gênesis 45. Olha a história desse jovem. Você que está aqui nesta noite, rapaz, moço, jovem, adolescente, Deus quer sempre o melhor para a sua vida. Você acredita nisso?
você não vai alcançar o melhor se primeiro você não se esforçar, não trabalhar, não viver uma vida íntegra, uma vida correta. Se você não procurar, irmão, ser íntegro, reto e obediente a Deus, temente a Ele, sem fazer mal ao seu próximo, sem fazer mal ao seu irmão. Então, as coisas podem se encaixar e dar certo. As coisas vão acontecer no tempo certo. Porque Deus recompensa o trabalho do mundo. Deus recompensa o trabalho do mundo, todo esforço do mundo. Então, olha só, Gênesis 45 conta a história de um rapaz. Ele foi vendido como escravo quando ele tinha 17 anos. Seus irmãos, por inveja, o venderam como escravo. Como era o nome dele? José. Irmãos, tem um jovem na Bíblia que eu admiro, José e Daniel. José foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Seus irmãos tinham inveja dele. Aí um dia o pai mandou ele ver como é que estavam seus irmãos. Seus irmãos pegaram ele, tiraram a roupa dele, mataram o animal, botaram sangue na roupa, mandaram para o pai dizendo que o animal tinha devorado ele, pegaram ele, deixaram ele numa cisterna, preso. Depois os outros irmãos foram e venderam ele como escravo. 13 anos de provação. Quantos anos de provação você já está passando? E continua errando, continua fazendo as coisas erradas, e não conserta a sua vida, e não bota ordem na sua casa, e continua desobedecendo, pois não pode dar certo, meu irmão. 13 anos de provação. Aí foi trabalhar na casa de Potifar. Chegou lá, a mulher quis deitar com ele, quis ir com ele por cama. Ele disse: não, eu temo a Deus. Olha aí. Não quis fazer o mal para o outro, querendo a mulher do outro. Mas a mulher, o que ela fez? Acusou ele. Eu trouxe esse escravo para cá e olha aí, ele quis deitar comigo. Olha aqui a roupa dele. Você já sabe a história. Prisão. Jogado na masmorra. Lá ele interpretou o sonho de uma pessoa. E aí a pessoa saiu, como ele interpretou, a pessoa saiu e não se lembrou dele. Depois, ainda preso, lá na masmorra, outra pessoa, né? Na verdade, Faraó sonhou. O que estaria, né? As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as espigas mirradas, as espigas gordas, e alguém interpretou meu sonho, e como interpretou, assim aconteceu. Aí Faraó mandou chamar. José tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade, ele se tornou senhor do Egito, se tornou senhor de todo o mundo da época, administrou a casa de Faraó. E aí, irmãos, a fome, né? A fome está comendo aí. E seus irmãos agora descem ao Egito para comprar trigo, para comprar pão. Irmãos, o que aconteceu? José, né, se dá a conhecer aos seus irmãos. E olha só, vamos ler. Gênesis 45, verso 1. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Então, meus irmãos, José se deu a conhecer aos seus irmãos. Verso 2: levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. Eu sou um jovem, 30 anos chorando, não, todo mundo está ouvindo o choro dele. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Imagina,
Seus irmãos estão pensando, agora nós estamos feitos, agora nós estamos acabados, agora ele vai nos prender e vai acabar conosco, por causa do mal que nós fizemos a ele. Os irmãos estão tremendo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, por haver me vendido para aqui. Presta atenção agora. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tudo que vocês fizeram de mal, Deus estava no controle de tudo. Tudo que vocês intentaram, Deus mudou em bênção. Sabe, irmão? E olha mais, o que diz? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Agora não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Quantas pessoas têm vingança no coração por algo que alguém fez, irmão? Não é capaz de perdoar, não é capaz de liberar o perdão. José perdoa seus irmãos. E ele está dizendo: olha, é Deus. Deus me enviou para conservar a nossa vida, para conservar a nossa geração, para nos preservar. Ainda tem 5 anos de fome. Já passou um dia de fome. É duro? É duro? Quando a criança pede alguma coisa e não tem nada. Parece que o dia não anda. Ei, imagine, irmão, 1 ano de fome. E agora 5, daqui em 5 anos. Sabe, irmão? José disse que tudo que lhe aconteceu foi plano e propósito de Deus. José colocou na conta de Deus tudo que passou como um propósito de bênção e conquista maiores, de oportunidade em sua vida. Ele não culpou seus irmãos pelos seus 13 anos de provações, problemas enfrentados, sofrimento e dor, tendo permanecido fiel a Deus. Ah, irmão, quantas pessoas ela diz assim: ah, Senhor, Senhor vai ser usado, Senhor me capacita. É mesmo? Então peraí, deixa eu te testar, deixa eu colocar uma provazinha aqui. Aí Deus coloca uma prova, coloca uma situação, e a pessoa começa a reclamar, começa a murmurar: por nada dá certo, está dando tudo errado, o que está acontecendo? O que eu fiz? Então Deus está te testando, você não pediu? Engole o choro, meu irmão. Entendeu? Aceita que dói mesmo. Deixa Deus tratar. Ele reconheceu que tudo era perto de Deus, sem permitir se corromper, ao reconhecer um propósito maior, conservação da vida. Quem vive na vontade, soberania divina, ao entregar todo o controle a Deus, receberá maiores bênçãos e oportunidades na sua vida. Quem vive debaixo da vontade e soberania divina, ao entregar todo o controle a Deus, receberá maiores bênçãos e oportunidades na sua vida. Então não é Deus quem fecha a porta, somos nós que fechamos a porta das bênçãos e das oportunidades. Quarto, irmão, precisamos ter a atitude de Jó. A história de Jó, irmãos, todos nós conhecemos. A maioria das pessoas sabe, né? Jó perdeu seus bens. Um homem rico. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu seus filhos. Aí vieram 3 amigos, Bildade, Zofar, né? Vieram 3 amigos para consolar Jó.
Depois de 7 dias ali, ao lado de Jó, em silêncio, começaram a dizer: Jó, confessa, Jó. Eu creio que não pode passar por isso. Tu tem alguma coisa escondida, Jó. Tem algum pecado oculto, Jó. Jó, confessa, Jó. É o problema de Jó. Ele se achava tão justo que ele não merecia passar pelo que ele passou. O problema das pessoas é que elas se acham tão boas, porque Deus é amor, ela não merece passar pelo que ela passa. E ela começa a atribuir o quê? Injustiça a Deus. Ah, Deus, tu está sendo injusto, porque eu te sirvo, porque eu dou o meu dízimo, porque eu ajudo meu líder, porque eu oro, porque eu faço isso. Mas existe um propósito. Eu falei que tudo na nossa vida, irmãos, pode ser por causa de 3 razões: erros, pecado ou propósito divino. José, propósito divino. Adão, erro, pecado. Às vezes, irmão, o que acontece conosco? Você sabe que não pode comer determinada comida, você vai e come, até quando você está passando mal. A culpa é de quem? É de Deus? Ou é sua que fez a escolha errada? Hã? Tem gente que tem problema de pressão alta ou pressão baixa, né? Se tomar canela, chá de canela, o que vai acontecer? Se botar canela no mingau, o que vai acontecer? Não tem problema. Então, escolhas erradas vão trazer o que? Consequência. E o nosso problema é não reconhecer: o Senhor me perdoa, eu errei. Senhor me perdoa, eu pequei. Então, esse é o nosso problema. Essa é a nossa situação. E aí muitas vezes nós dizemos: mas foi o diabo. Ah, irmão, não vigiei, foi o diabo. Tudo é o diabo que encosta lá, né? Nós vamos tudo na costa dura. Mas o problema, irmãos, está conosco, sabe? O problema está em nós. Precisamos reconhecer a nossa escolha. Às vezes, irmão, Deus permite certas situações na nossa vida. Deixa eu dar muitas pessoas. Deus pode te dar graça para você alcançar sustento para te manter. Não vai deixar você se tornar rico. Deus nunca vai deixar com que você, certas pessoas, ela alcance uma abundância tão grande, porque ela não é capaz de dar o mínimo que Deus está dando. Porque se Deus der mais, ela se perde. Não sabe administrar o povo. Não é que Ele vai dar muito. E às vezes, a permissão de Deus é para nos salvar. Que coisa tremenda nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, sabe? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Olha o que aconteceu com esse homem. Esse homem foi grandemente usado por Deus. Esse homem foi tremendamente, irmãos, instrumento na mão de Deus. Mas olha o que Deus permitiu na vida desse homem. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim: quem soberbecesse, para que eu não me orgulhasse, para que eu não me exaltasse, com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Aqui está, irmão, o Espírito de Paulo, o que ele sofreu, o que ele passava, as consequências, da permissão de Deus, tratando com ele.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A minha pergunta é uma só. Quando é que somos fracos? Quando você é fraco? Todos que estão aqui, ninguém se sente fraco, amém? Todos aqui se sentem fortes, amém? Amém. Glória a Deus. Mas quando é que somos fracos? Como é que nós somos fracos? Como é que você é fraco? Quinto, quando pomos nossa vida na conta de Deus, propósitos, colhemos alguns resultados como Deus. Vou repetir. Quando pomos nossa vida na conta de Deus, para os seus propósitos, colhemos alguns resultados como Deus. Agora vá para 2 Crônicas, capítulo 24. Fala de um homem. História de um homem. Verso 15 e 16. Olha só esse homem. Segunda Crônicas, capítulo 24, verso 15 e 16. Olha a história desse homem, irmão. Ok? Todos acharam? Amém? Vamos ler? Todo mundo junto? Vamos lá? Verso 15, diz assim: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem Israel, e para com Deus e para com a sua casa. Nesta noite eu te pergunto, meu irmão, você tem feito bem para com a sua casa? Ou você tem feito mal à sua casa? Você tem feito mal à sua família? Porque tem pessoas que a vida dela é fazer mal para a sua família. Ela representa um fardo na sua família. Ela representa um atraso na sua família. Ela representa um peso na sua família. Talvez alguém já esteja querendo se livrar dela. Será que alguém vai dizer, já foi tarde? Esse homem fez bem na sua casa. Mas tem gente que está fazendo mal na sua casa. Está sendo um fardo na sua casa. Está sendo um tropeço na sua casa. Está sendo um problema na sua casa. Ele fez bem. E ele fez bem para com Deus. O que você está fazendo de bem para Deus? Para a glória dele, para a honra dele, para a vontade dele. E a Bíblia diz: ele fez bem a Israel. O que você tem feito pela sua célula? O que você tem feito, irmão, pela obra de Deus, pela vida das pessoas? O que você tem feito? Agora, se uma pessoa não faz bem a sua casa, como é que ela vai fazer bem para o Deus? Como é que ela vai fazer bem às pessoas? Então aqui está, irmãos, a história de um homem que foi sepultado com os reis, que recebeu uma grande honra, ser sepultado, irmão, no cemitério dos reis. Porque ele colocou a sua vida para os projetos e propósitos de Deus. Será que a sua vida é só para ganhar dinheiro? E aí vai passando por cima de todo mundo, vai atropelando todo mundo? Vai, né? O importante é que quer se dar bem de qualquer jeito. A Bíblia fala de um jovem. Quando Paulo estava preso em Roma, um jovem escravo, um homem escravo, ele fugiu da casa do seu senhor.
Ele foi preso. Ele ficou na prisão com Paulo em Roma. E Paulo o evangelizou. E Paulo ganhou ele para Jesus. E é interessante, irmão, que ele fala com esse seu discípulo agora e manda ele de volta para o seu Senhor. Como é que você abre para a gente ler o último texto? Filemon. Abra sua Bíblia no livro de Filemon. Onde é que é isso? Misericórdia! Onde é isso, pastor? Irmão, fica antes de Hebreus, tá? E depois da epístola de Paulo a Tito. Filemon, ok? Apenas o verso. Vamos ler o verso 17 e 18, ok? Vamos lá, já vamos encerrar, tá? Já vamos encerrar. Olha só, vamos ler. Onésimo era o nome desse escravo. Ele era escravo de Filemon, que era um senhor rico, ok? Ele fugiu. E aí Paulo conheceu ele na prisão. Paulo ganhou ele. Então Paulo mandou de volta para Filemon. E olha o que Paulo diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-me como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha aqui, irmão. Bota na minha conta, irmão. Você sabe, irmão, que o nosso problema é que a gente não quer nunca perder, né? Nós só queremos ganhar. Não é verdade? Quero concluir. Quais coisas boas você tem sido capaz de reconhecer e posto na conta do Senhor como quem foi o responsável pelas bênçãos ou sucesso em sua vida? Quais coisas? Onde você chegou? Foi Deus. Você confiou, você se esforçou, você trabalhou, você permite a Deus. Deus abriu porta, Deus te ajudou, você venceu. Perdoa a Ele, louve a Ele, agradeça a Ele, reconheça a Ele. Será que somos tão ruins ou má, né? Que só atribuímos coisas más a Deus e não as boas, sem reconhecer o mal que fazemos às pessoas, ao nosso próximo? Quem for fiel receberá o melhor de Deus, mas quem fizer como Adão e Eva sofrerá as consequências. Quando Jesus está na cruz, do lado dele tinha o quê? Tinha um malfeitor, tinha um ladrão. Do outro lado tinha outro malfeitor, tinha um outro ladrão. E aí um dizia, né, o que estava do lado esquerdo. Irmãos, parece coisa de espiritista mesmo, né? Que é tudo fácil, que é tudo bom, que é tudo, né? Não reconhece nada. Oh, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos tira daqui, nos livra desse sofrimento. É isso que ele dizia. Tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Aí o outro do lado direito, rapaz, nem ao menos teme a Deus, estamos sob igual sentença. Nós estamos aqui por causa dos nossos atos, nós merecemos que estamos sofrendo, mas esse aí não fez nada. Quantos de nós, irmão, podíamos ter essa atitude? É muito triste quando alguém é injustiçado
mas nós somos capazes de admitir a nossa falta e reconhecer o nosso erro. Quantos de nós não somos nem capazes de atribuir alguém, meu Deus, obrigado pela vida do meu irmão, foi bênção na minha vida. Ele me ajudou, ele me abençoou, ele me estendeu a mão quando eu estava no deserto. Porque a gente acha que todo mundo tem que nos ajudar, todo mundo tem que nos socorrer, todo mundo tem que nos apoiar. E o coração é soberbo, é ingrato, não é capaz de reconhecer. E aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir da morte de Jesus, todas as pessoas que morrem em Cristo Jesus, todas vão para o paraíso. Todas que morrem sem Jesus vão para o inferno. E depois serão lançadas no lago de fogo. Onde você quer ir? Fique de pé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bota um louvor aí mais. Nesta noite eu quero fazer 2 convites. Primeiro convite, irmãos. Existe alguém que nesta noite quer se reconciliar com Deus? Quer entregar sua vida a Cristo? Quer confessar Jesus como Senhor? Para ter direito ao paraíso de Deus? Você está tendo uma grande oportunidade. Deus está te chamando hoje. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, chegue aqui e nós queremos orar por você. Venha para Jesus. Esse é o primeiro convite. Existe alguém nesta noite? Pode chegar, meu irmão. Aleluia, Senhor. Todos nós precisamos de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Valdinei, vem aqui, Valdinei. Cadê o Valdinei? Mais alguém, irmãos, que nesta noite quer se reconciliar com o Senhor, quer entregar sua vida ao Senhor? Segundo convite que eu quero fazer. Olha assim, Senhor. Qualquer circunstância tem louvado ao Senhor, você tem reconhecido o Senhor, você tem atribuído a Ele toda a honra e toda a glória. O primeiro convite é esse. Tem mais alguém, irmãos, que quer se reconciliar, que quer entregar a sua vida a Cristo? Segundo convite. Todos nós, irmãos, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a tropeçar e a falhar. Você quer reconhecer isso diante de Deus? Seus erros, suas escolhas erradas, vem aqui na frente, nós queremos orar também por você. Sabe o seu lugar? Tenha coragem. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Você reconhece que precisa de Deus, precisa de ajuda, precisa de socorro. Nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Cadê o irmão Júnior? Cadê o Mateus? Mateus, vem aqui. Mateus e o Francisco. Cadê o irmão Júnior? Fica aqui, Mateus.
Vai vir com a certa. Não é o Júnior, não é o outro Júnior. Deu sinal. Cadê o sinal? Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Todos nós precisamos que alguém nos estenda a mão. Será que nessa noite você reconhece, Senhor, preciso de ajuda? Senhor, me socorre. Senhor, eu estou aqui. Vem, Senhor, comigo. Me dá graça. Queremos orar com você. Com você. Esta é a grande oportunidade. Senhor pode abençoá-las com a sua graça poderosa e tornar essas pessoas um grande canal do seu amor e da sua glória. Querido Pai, nós oramos nesta noite pela vida destas pessoas, destes homens que estão aqui dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me sustenta para que eu não tropece, para que eu não vacile, para que eu não, o mesmo seu carinho, que o Senhor venha me acolher, venha me levantar, venha me socorrer, venha, Senhor, me dar graça para ser as minhas batalhas, diante das circunstâncias adversas, que o Senhor venha estar com eles, para me fortalecer, para me ajudar. Senhor, vem nas minhas tuas mãos, socorre a vida de cada um, sustenta cada um, permite, Senhor, em suas vidas a liberação da graça, do poder. Meu Deus, teus planos são maiores, teus planos são maiores, e o Senhor quer fazer maravilhas. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Você possa vir dar um abraço nessas pessoas e dizer: meu irmão, estou aqui, você não está só, conte comigo. Quero que você saiba que você é importante. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, que possam sentar. Pastor Adriano está chegando aí. Irmão, se alguém tem interesse em fazer formação cristã, dê o nome, tá? Passa o nome para o seu livro. E quem vai fazer consolidação também, passa o nome e nos informe, tá bom? Nós queremos, agora em abril, começar 2 turmas, uma de formação cristã e uma de consolidação, ok? 2 turmas, formação cristã, consolidação. Pastor Adriano. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Primeiro aviso é a nossa vigília. Eu tenho certeza que você vai. Amém? Amém. Deve se preparar para levar seu time, levar sua família. Você não vai para a vigília sozinho, você tem que levar alguém. Tá certo? E esse alguém é a sua casa, a sua família. Nós vamos fazer a nossa vigília onde foi nosso retiro, aqui no Tarumã. Tá certo? Nós precisamos da quantidade para nós vermos a questão dos ônibus, tá bom? Se a gente consegue alugar uns 3 ônibus, para nós irmos. Temos os ônibus das congregações também, tá bom? No próximo domingo, irmãos, eu queria convidar você a não faltar. Nós queremos mostrar para você, darmos para você uma informação. Nessa quinta-feira agora, nessa próxima quinta-feira, nós estaremos reunidos com a nossa liderança, toda a liderança de célula. Nós vamos estar reunidos para nós darmos uma informação que compete à construção do novo tempo, tá certo?
Então, há uma informação que nós podemos passar, a diretoria já sabe, a diretoria compõe os supervisores, nós já avisamos eles deram o ok, mas nós queremos ouvir a liderança sobre o próximo passo que nós vamos fazer. Apareceu uma oportunidade e agora a liderança decide qual é a posição que nós vamos seguir. Após isso, nós no domingo que vem daremos essa informação que os líderes autorizaram e mostraremos um projeto simplificado. Veja só, devemos mostrar um projeto simplificado de como vai funcionar a construção do novo. Simplificado porque nós não poderemos construir como nós gostaríamos de construir, só se realmente Deus vier com um milagre assim, sobrenatural. Mas assim, eu não tenho nenhum problema de falar para vocês, o valor final, só se alguém se escandalizar aqui, está gravado, né? Mas nossa posição é 2 terrenos na frente, 2 terrenos atrás e uma próxima possibilidade do lado, fazendo toda a construção que nós estávamos imaginando. Acredito que se nós não vermos isso, quem sabe nossos filhos, nossos netos, mas o projeto de construção total com certeza chegará a 3 milhões. Eu só digo glória a Deus. Glória a Deus! Porque o dinheiro nos traz impacto, né? Por quê, né? Se nosso Deus é um Deus grande, Salomão, é só você lá ler o livro de 2 Reis, quando ele se prepara para construir o templo. Davi não construiu o templo porque as mãos dele estavam cheias de sangue, por isso ele não construiu o templo. Mas Deus preparou o filho dele para construir o templo. E Salomão disse: eu construirei algo grande, porque o meu Deus é grande. Então, os senhores que foram, quem que foi para o congresso de pastores e líderes aqui? Alguns poucos, né? Nós estivemos na Manaus Moderna. Nossas igrejas têm uma dificuldade muito grande de espaço e de área de estacionamento. Nós, quando vamos para um evento do nosso distrito, tivemos que deslocar aqui para a Redenção, nós temos sempre dificuldade demais. Para sair dali da DPB Redenção, temos dificuldade. Nós somos encaixotados ali, né? Carros para sair de lá é muito difícil. Então, vamos ter uma nova opção dentro do nosso distrito e, com certeza, não sei quanto tempo nós vamos passar a construir essa igreja desse ponto de 3. Mas eu acredito que a gente possa construir coisas com o tempo, mas para isso nós temos que concluir. Então, eu sei que vocês estão ansiosos, preocupados, porque até agora nenhum vigamento ou nenhum buraco foi feito naquele terreno. Mas não se preocupe, após isso nós já vamos entrar, nós ainda vamos ficar com déficit, mais ou menos uns 40 vagas de estacionamento. Como nós dissemos, para a igreja, nós temos que respeitar a vaga de estacionamento. Qualquer outra organização, você pode fazer menos estacionamentos e isso é autorizado dentro da prefeitura dos órgãos competentes. São as leis, nós não estamos aqui para passar por cima dela. Vamos fazer o projeto, entraremos e faremos todo o processo de estudo de solo, fazer toda a parte dos buracos que precisam e todo o processo será feito e queremos finalizar esse ano com todos os alicerces. Deve girar, encostando um pouco em cima dos 200, mas o nosso Deus vai nos dar a vitória e nós vamos conseguir. Então, por favor, não falte. Você será avisado na célula. Você será avisado na célula sobre isso. Mas é muito legal você vir para participar e você ver em loco o projeto e aquilo que nós estamos desenvolvendo para a obra de Deus. Desde já eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo empenho. Muito obrigado por você ter nos apoiado. Eu tenho certeza que construiremos algo muito grande para o nosso Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Obrigado. Você mais alguém para nossa casa? Não? Queria que a igreja ficasse de pé, vamos orar, né? Esse culto abençoado, essa palavra abençoada. Amém? Ao sair daqui, você cumprimenta seus irmãos. Um abraço, que nós só vamos se rever domingo agora, né, Mateus? Vocês estão convocados para estar aqui domingo. Traga um convidado, né, Jesus? Amém?
Pai, em nome de Jesus, neste momento quero te agradecer, Senhor Deus, por estar aqui, para poder ouvir e também ouvir a tua palavra, Pai. E sair daqui, Senhor Deus, com uma nova, Senhor Deus, direção, Senhor Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus, abençoe a cada um dos nossos irmãos, livre eles, Pai, dos acidentes, Senhor Deus, dos homens maus. Em nome de Jesus, seja que cada um estenda a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos.